Salve, salve, galera ligada no ID Podcast. É isso aí, depois de um grande tempo, depois de um bom tempo sem aparecer aqui, o ID Podcast está de volta. Exatamente, o ID Podcast é um programa de bate-papo, de testemunhos, ao qual o Espírito Santo traz pessoas aqui, direcionadas por ele, por Deus, para trazer testemunho de vida, de fé, de caminhada com Jesus para edificar a tua e a minha fé. Exatamente, e de podcast baseado no texto de Marcos 16:15, se eu não me engano é isso, 16:15, onde Jesus, ele dá uma ordenança: ide, pregar o evangelho a todos os povos até o confim da terra, pregar o evangelho a todas as nações, é isso. E o Senhor colocou no meu coração que testemunhos também são pregações, né? São pregações do Evangelho, testemunho vivo. Então, amém. Estamos aqui para mais um vídeo podcast, para mais um bate-papo, para edificar a minha e a tua vida. E o nosso convidado de hoje já está esperando, eu vou colocar ele aqui no ar para você já nesse exato momento. Pastor Claudir Machado, paz do Paz, meu Senhor. amado, paz do Senhor, como é que vai? Oh, que honra poder estar recebendo o senhor aqui no ID Podcast. Eu não cheguei a falar para o senhor o nome, é ID Podcast, tá? É algo que o senhor colocou no meu coração há um tempo atrás, baseado lá no texto de Marcos, né, 16:15, onde o Senhor Jesus ordena, né, ide e pregar o evangelho. Então, esse aqui é o ID Podcast. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor, muito feliz por poder estar nesse momento online com você. Naquilo que eu puder ser útil, pode contar comigo. Amém. Pastor, é simples, aqui é simples. A gente vai conversar sobre você, sobre a sua vida, né? Sobre aquilo que Jesus fez, né, lá no início e continua fazendo, ainda fará, né, na sua vida e através da sua vida. E realmente o senhor vai falar sobre a tua vida. Então, se o senhor pudesse primeiro se apresentar para a galera, para o pessoal que vai estar assistindo, quem é, né? Quem que é o Claudir Machado, quem que é o pastor Claudir Machado, para começar se apresentando. Ok. Bom, meu nome inteiro, Claudir de Souza Machado. O senhor me chamou muito jovem para o ministério e casei-me aos 23 anos de idade com a que hoje é pastora, Nilce Mieco Machado, com a qual o Senhor nos deu 5 filhos. E junto com os 5 filhos, eu posso dizer que o privilégio de um pastor, o privilégio, a bondade de Deus em nos preservar em seus caminhos, foi que a filha mais velha é pastora, casada com um pastor, estão na França nesse momento, e também a segunda é missionária, está no Japão. A terceira é pastora, casada também com um pastor, pastora Sara, pastor Fernando, pastorei uma igreja em São Paulo. A quarta é a missionária Priscila, que nos ajuda nas mídias, ajuda em todas as áreas, já fez missões em vários países, seja Brasil, Estados Unidos, França, Japão, mas atualmente está conosco, nos ajudando. E, por fim, o filho caçula, que já tem 36 anos de idade, também é pastor. É o pastor Davi Casou Machado. Esteve com os irmãos aí em Lins, e ele atualmente pastoreia a igreja Missão Apoio em Randa, lá no Japão. Apresentado eles, eu posso dizer também que tenho 11 netos, sendo 9 mulheres e 2 homens, todos servindo ao Senhor, que nos traz gozo e alegria nesse tempo tão difícil de adolescência, juventude, mas todos eles estão aí nos caminhos do Senhor. Me apresentando, servindo ao Senhor
já vai para 47 anos, Deus assim permitindo, para completar agora no mês de agosto. Então, esse é o início de uma longa história, de uma caminhada, uma jornada de fé que traz tanto gozo e alegria pelo privilégio que Deus nos concede em ser chamado, escolhido por Ele. Não podemos nos escolher a si mesmo, mas Ele nos escolheu, nos comissionou a uma obra, estamos fazendo com carinho, com amor, com dedicação, com fidelidade, com fé e com tudo aquilo que deve ser feito àqueles que escolhidos pelo Senhor para fazer a obra que Ele nos chamou. Amém, pastor, amém. E eu tenho assim a honra de poder fazer parte desse ministério que é a Missão Apoio, a qual Deus me direcionou, porque eu lembro muito bem que eu falei, Senhor, o Senhor me leva onde o Senhor quiser que eu esteja. E eu tinha 3 opções na época para congregar, inclusive eu morava do lado de uma quadrangular, era 5 minutos andando a pé, eu ia a pé para a igreja, e poderia continuar onde tudo começou, onde Jesus me encontrou. E eu conheci o pastor Rodrigo, assim, né, lá do futebol, lá do clube, e eu cheguei a ir a alguns cultos, né, a participar de alguns cultos. Eu falei, Deus, eu vou onde o Senhor quiser que eu vou fincar minha raiz, vou criar minha raiz onde o Senhor quiser que eu esteja. Aí o Senhor me direcionou à Missão Apoio, e o ministério ao qual eu tenho, assim, um carinho maravilhoso, um carinho grande. Me batizei na Missão Apoio e estou lá, e é onde Deus me colocou. Glória a Deus. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos lá. Pois não. Começando. A sua infância começou num lar cristão? Seus pais eram cristãos? Como é que foi a infância? Como é que foi lá desde o começo, na infância, juventude? Como é que tudo começou? Ok, uma boa pergunta que exigirá também uma boa resposta. Criado em uma família tradicionalmente católica, embora não praticante. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 5 anos de idade, então eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos, eu sou o penúltimo, só tem um mais novo que eu, então criou 8 filhos, o restante mais velho, e desde cedo eu aprendi a lutar, a fazer algo em que, mesmo quando criança, poderia ser feito. Contando um pouquinho da minha infância, é bom saber que minha mãe, muito temente a Deus, nos criou na fé, né? Na fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e em Deus, o Criador. Mas sem ser praticante, sempre com desejo de aprender algo mais e nos esforçando por ver o exemplo de uma mãe muito bonita, é, descendente europeia, e eu vou dizer muito, muito bonita mesmo, mas ela não quis contrair um segundo casamento, sendo viúva. Ela lutou com todas as suas forças para criar os filhos, os quais eu, com 5 anos, mas eu me recordo que na minha infância, mesmo sem ter conhecido melhor meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, cuidando o melhor que pôde para criar os filhos. Mas não pude ter aquele relacionamento, aquela convivência. Mas conhecendo bem a minha mãe e os meus irmãos, nós sempre trabalhamos para ajudar no lar. Então, para ter uma ideia mais ou menos como é que foi, desde pequeno, era uma época em que não havia tantas drogas, tantas coisas, embora sempre existiram, mas não como atualmente. Eu, estudando pela manhã, à tarde, era impressionante, eu gostava. Eu comprava pipocas e vendia na escola no período da tarde, ali pela cerca mesmo. E ganhava algum troquinho, sempre para ajudar nas despesas. Também engraxei sapato e procurava sempre fazer o meu melhor. Com isso, na infância. E é interessante que quando eu tinha já 12 anos e meio de idade, uma prima, eu morava em São Paulo, na capital, e uma prima minha conseguiu um serviço de office boy. E eu lembro até hoje, foi o período da manhã, morava no bairro do Ipiranga e dirigia-me ali onde atualmente é a Praça da Sé.
Já existia a Praça da Sé e Praça Clóvis Bevilacqua. Na rua Senador Feijó, ali no centro, havia um escritório de traduções juramentada. E ali, como no mesmo prédio que ela trabalhava, ela conseguiu me encaixar como office boy naquele escritório, 12 anos e meio de idade. Então, pela manhã eu trabalhava e à tarde na Escola Comercial de São Paulo, ali na Praça Clóvis Bevilacqua. Como eu disse, antigamente era dividida as duas praças e hoje é só a Praça da Sé. E ali dos 12 anos e meio até aos 14 anos eu trabalhei como office boy. A partir dos 14 anos que eu tenho a carteira de menor de trabalho, louvado seja Deus, que naquela época era dignidade uma criança poder trabalhar e ajudar no lar. Hoje, crianças não podem, são proibidas, e parece exploração infantil. Eu digo, nunca houve exploração infantil na minha infância. Houve, sim, um desejo de honrar um lar cuja mãe, viúva, cuidava de 8 filhos. Então, os mais velhos se esforçavam em fazer alguma coisa, e para mim foi muito honroso. E aos 14 anos, logo que completei, tirei essa carteira e fui trabalhar é interessante que, indicado pelo diretor da escola, numa instituição na Rua Boa Vista, também uma travessa da Praça da Sé, chamado Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Eu fui trabalhar no departamento de contabilidade, no setor de almoxerifado, onde eles armazenavam, ou seja, guardavam as notas fiscais. E era um andar todinho de um prédio de 15 andares, o escritório da Sambra. Sambra era uma indústria formidável, no Brasil todo, produzindo algodão, manufaturando, criando margarina, óleos e etc, etc. Então, ali foi meu primeiro trabalho. E ainda estudando, porque quando eu comecei aos 14 anos a trabalhar, eu passei a estudar à noite. Então, mesmo aos 14 anos, trabalhava durante o dia e à noite eu estudava também por ali, no centro da cidade. E depois, à noite, é que eu ia embora para casa, depois dos estudos. Foi um período muito gostoso, muito gratificante. Por que eu digo isso? Porque aprendi que a vida, por mais difícil que seja, nós podemos desfrutar de momentos de responsabilidade. E a responsabilidade vai mudando o nosso caráter, vai trabalhando em nosso ser. Eu sempre acreditei em Deus desde a minha infância, não sabendo como servi-lo, como buscá-lo. E a vida foi assim, na minha infância, na minha juventude, até que dali mesmo, da Sambra, eu fui convidado pelo diretor da escola a trabalhar onde ele trabalhava também. Era uma companhia de seguro, São Paulo Seguros, pertencente na época ao Banco Comercial. Era um banco muito grande na época e tinha essa companhia de seguro. Eu fui trabalhar lá no departamento de cobranças, em uma das seções desse departamento, e fui ali, ainda antes de completar os meus 18 anos, e fiquei por 3 anos e meio e fui seguindo carreira. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de aprendizado, um tempo de relacionamento com pessoas de bem, com pessoas trabalhadoras. E se eu contar mais coisas da minha infância, da minha juventude, é muita coisa para poder dizer aqui. Mas o que eu posso dizer é: o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica a família, o trabalho, em qualquer que seja a idade, as ocupações e nos esforços, seja estudando e trabalhando, pode sim é, manifestar dentro de uma família o que é viver em unidade, em harmonia. É isso, amém. E então era um lar católico, não praticante, né? Como acho que a grande maioria dos lares hoje católicos, né? Enfim. E tá bom. E aí, ah, como que chegou, né? Como que chegou Jesus? Qual foi o momento em que o Senhor teve aquele encontro, né?
tão maravilhoso com Jesus, onde Jesus laçou o teu coração, laçou a tua vida. Como é que aconteceu? Conta pra gente. É emocionante. Me faz lembrar a história de Paulo. Porque, como católico, eu, muito temente a Deus, ia à igreja, por exemplo, logo que eu iniciei, ainda muito pequeno, a uma igreja católica para assistir uma missa, na época era em latim. Eu nada compreendia, então percebi que não adiantava eu ir onde eu não iria compreender aquilo que se falava. Mas eu sempre entrava nas igrejas que tem essa bondade de permanecer com as portas abertas e fazia minhas preces. Acendia velas, e velas de 7 dias, acendia até 2, porque se de repente a chama de uma se apagasse, eu falei, quem sabe a outra permanece acesa. Isso tudo me referindo ao temor a Deus, a um desejo de conhecer a Deus. Eu sentia que algo no meu coração pulsionava para buscá-lo, só não sabia como. Nunca havia entrado em uma igreja evangélica, nunca até então ninguém havia me evangelizado, mesmo morando em São Paulo com milhares e até milhões de evangélicos. Nunca alguém havia compartilhado o evangelho de Cristo a mim. Então, ainda solteiro, estava para prestar vestibular para entrar no Mackenzie, mas até então, desejando conhecer a Deus, eu entendi ou pensei que, bom, se o padre conhece a Deus porque lê a Bíblia, eu quero também ler a Bíblia para conhecer a Deus. Eu fui ali na igreja São Judas Tadeu, na Avenida Jabaquara, em São Paulo, em que eu adquiri minha primeira Bíblia. Bíblia católica, comprado ali, com 7 livros a mais, né? Mas foi onde eu fui alimentando a minha alma numa busca, num desejo de conhecer a Deus, num desejo sincero, quebrantado. Nem tudo eu entendia, mas procurava alimentar a minha alma faminta por aquilo que eu lia. E percebi algumas coisas que não tinham a ver com o catolicismo, percebi algumas coisas, porque em qualquer entrevista, em qualquer lugar, quando eu perguntava, eu falava católico apostólico romano, dizia assim, de boca cheia, de um coração, dizendo, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, porém, alguma coisa me dizia, eu nunca fui perseguido por isso, nunca ninguém me contrariou por isso, mas quando eu percebia que alguém dizer ser crente ou ser evangélico, havia sempre um desdém, havia sempre, né, um afastamento, como se fosse alguém do outro mundo. E, de fato, Jesus fala, vós não sois desse mundo, como eu do mundo não sou. Depois que fui entender isso. Mas eu percebi algumas coisas, foi indo, mas era o Espírito Santo comunicando com o meu espírito, com a minha alma, alguma coisa que lá na frente eu iria entender melhor. Então passaram-se o tempo, ainda jovem, e quando foi aos 18 anos de idade, aos 18 anos, eu conheci em São Paulo uma jovem aos 17. Eu sempre convivi com família japonesa e sempre dizia para mim, eu ainda vou casar com uma japonesa. Então, eu tive namoradas japonesas. Eu confesso aqui, porque minha esposa sabe disso, até ela conheceu alguma em algum momento. Então, eu falava, eu quero casar com a japonesa. E conhecendo ela aos 17 anos e eu com 18 anos, foi algo muito interessante. Nós nos tornamos bons amigos. Amigos de até estudar em colégio e eu descendo do ônibus ao regresso do meu lar, ao regresso da minha casa, que era um pouquinho depois do dela, eu descia até junto com ela para acompanhá-la, era uma meia quadra até, do ponto de ônibus até a casa da avó dela, onde ela morava, em São Paulo, e ali acompanhava só para ela ter um pouquinho mais de segurança, entrava, se despedia, sem abraços, sem beijo, em uma amizade sincera. Já era um relacionamento preparado por Deus. Olha que coisa linda.
e ali naquela amizade, depois eu voltava para o ponto e pegava novamente o ônibus para ir até minha casa. Uma amizade gostosa, e que foram por 4 anos e alguns meses. Mas passado esse tempo, depois ela voltou a morar em Santos, que ela morava em Peruíbe, veio para São Paulo, depois voltou a morar em Santos. E nisso daí, um dia aconteceu. Eu estou falando da minha conversão, mas para vocês entenderem que a conversão foi após o nosso casamento. Então, falando isso, foi uma coisa muito interessante. Quando ela voltou a morar em Santos, ou na Baixada Santista, aí então alguma coisa sucedeu. Eu tinha moto e eu liguei, eu falei, olha, você vai sair nesse sábado e eu gostaria de descer para dar uma voltinha de moto. Eu digo isso, não vá rir, mas pode sorrir de uma verdade muito linda, que quando eu desci a Santos e ela sentou na garupa e agarrou a minha cintura, nunca mais largou. Foi o dia que eu a Amém. pedi em namoro. E esse namoro, mesmo eu morando em São Paulo e ela em Santos, começou e com 1 ano e 4 meses deu namoro, noivado e casamento. Foi um tempo de um amor tão lindo, porque ela morando lá, aí eu vou dizer depois, mais para frente, compartilhar o que é o amor a Jesus, o que é ser laçado por este amor que primeiramente ele nos amou e nos constrange a amá-lo também, porque no amor também conjugal tem muito a ver quando é um amor verdadeiro, um amor genuíno. Eu trabalhava em São Paulo numa empresa de construção civil e eu era o encarregado financeiro, o responsável por todas as entradas e saídas. Eu tomava conta, ainda jovem, de um setor tão importante naquela construtora, porque já era a segunda construtora em que eu trabalhei como encarregado financeiro. E então ali, mesmo com uma responsabilidade que eu não poderia sair antes de que o caixa e todo aquele sistema fechasse, sem nenhuma diferença, eu ainda telefonava para ela toda semana, ou todos os dias, desculpe, e uma vez por semana eu escrevia uma cartinha. E toda sexta-feira, terminado o trabalho, eu ia para Santos e só voltava no domingo à noite ou no segunda de manhã, direto para o trabalho. Então o amor é lindo. Eu não estou dizendo isso só o meu amor por ela, ela correspondia a esse amor, algo sincero em que desencadeou num casamento maravilhoso que já estamos para completar 50 anos. Amém. Glória a Deus. 50 anos de uma história linda e maravilhosa. Então ela, de uma família de 8, eu também de uma família de 8, ninguém evangélico da família dela e ninguém evangélico da minha família. Bom, casados, tivemos o nosso início, depois de 1 ano e 5 meses de gravidade, né? Desculpe, de gravidez, nasceu a nossa primeira filha, e até então nenhum de nós havíamos nos convertido. Eu comentava com ela que, olha, um dia nós vamos ser crente, um dia nós vamos ir em uma igreja evangélica. E ela só guardava no coração. Foi um período um pouco difícil, porque da zona sul de São Paulo nós fomos morar na zona norte. E esse trabalho que eu fui desenvolver naquele período, tive muitas pessoas trabalhando ali comigo, chefes, gerente, e que sempre me pedindo para vamos comigo aqui, vamos comigo ali, e comecei a beber bebida alcoólica, mas era vinho, misturando com cerveja, e foi um período muito difícil. Fumava 2 carteiras de maço de cigarro por dia, e aquele foi um momento muito difícil. Por quê? Porque começou a me fazer mal. Não me tornei alcoólatra, mas viciado no sentido porque sempre me chamavam e eu tinha que ir acompanhando o chefe, não me obrigando a beber ou a fazer o que eles faziam, mas no ambiente, e chegava em casa mais tarde, além do horário do trabalho, porque tinha que sair com eles, e isso então começou a trazer
certa situação difícil no lar. Mas eu li a Bíblia. E um desviado do evangelho era um que trabalhava comigo também. E eu compartilhava os textos da Bíblia que eu lia, falava com ele, e ele me falava, e ele explicava para mim, ele tinha o dom da palavra, então me explicava, mesmo desviado. E o meu companheiro direto de trabalho era um auxiliar, era crente, bem convertido, fiel a Deus, e que dava bom testemunho da fé, mas não sabia falar. Eu com fome por mais de Jesus, eu falava: José, fala para mim de Jesus. E ele dizia assim: Jesus. Ele esfregava as mãos, os olhos dele brilhavam. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Mas ele não sabia expressar e falar aquilo que a minha alma faminta, sedenta, queria ouvir. Mas o desviado, mesmo bebendo, ele falava. Então, olha como Deus faz, o que Deus faz, desenvolvendo aquilo que é plano dele, é projeto dele para a vida daquele que ele chama para si. Eu tenho certeza, eu tenho convicção plena que o José, junto com a sua esposa, que eu pude conhecê-la um dia, junto com a sua família, foi o meu intercessor. Foi aquele que pagou o preço de orar por mim, de buscar a Deus em meu favor, porque todos os dias ele estava comigo. Todos os dias eu até punha a vida dele em risco, uma vez que bebia e dirigia, coisa que nunca poderia ser feito, mas ele orava. E o desviado compartilhava da palavra. Ele dizia para mim aquilo que eu precisava ouvir. E houve um dia que nós dois ali, assentados em um bar, bebendo, e ele dizia: um dia você vai ser crente. E eu falava assim: eu amo a Deus, quero servir a Deus, mas ser crente, amo você nunca. E eu falava isso ainda debaixo do efeito da bebida. E ele olhava para mim e dizia: é desses que Deus quer. Você ainda vai ser. Bom, passaram-se mais algumas semanas. E um certo dia, era uma segunda-feira, mês de agosto, no ano de 1978. E ali, eu amanheci aquele dia debaixo de uma convicção de pecado. Ele havia me dado uma harpa cristã, um inário de presente. Era usada. E aprendi a cantar os cânticos, 3 cânticos. E um deles dizia assim, eu gostava de cantar. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança e nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Então, com a minha própria boca, através daquele hino, que é mais profundo ainda, na continuação, eu fui professando, eu fui declarando que Jesus me salvou, que Jesus havia me alcançado, que o seu sangue me lavou e me purificou. Então, é através do hino que eu estava ali confessando a minha vida entregue ao Senhor Jesus. Foi algo em que, dias após dias, cantando, dias após dias fazendo isso, eu percebi que algo diferente estava acontecendo no meu coração, algo estava acontecendo na minha vida. Foi Jesus que estava batendo a porta querendo entrar. E eu entrei, então, na convicção de pecado. E a convicção de pecado me levou a desejar ser salvo. E foi uma segunda-feira que, quando eu levantei-me, eu já fui decidido, hoje eu não bebo mais. E fui para o trabalho. E ali, depois do trabalho, durante o trabalho, quando os colegas, olha, vamos beber uma cerveja? Eu falei, não, eu não quero.
E depois, terminado o expediente, o gerente me leva em determinado lugar. Falei, hoje eu não posso. Eu tenho um compromisso, preciso ir para casa. Com muito temor a Deus, um coração bem quebrantado, na convicção de pecado, eu fui para casa naquela segunda-feira. Cheguei cedo, curti o meu lar, minha filhinha recém-nascida, ela nasceu no dia 1º de maio. E então ali, passei aquela noite, melhor do que todas as noites anteriores. Amanheceu terça-feira. E foi na terça-feira que novamente fui ao trabalho com essa mesma convicção. E passei o dia também, não quis beber nada. Resisti. O Espírito Santo estava me ajudando naquele momento, sem eu saber como. Mas voltei para casa também sem sair para nenhum outro lugar. E chegando em casa, fui para o banho com aquele pensamento. Eu queria Jesus. E quando eu entrei no quarto, eu disse para minha esposa, eu não quero jantar. E dobrei os meus joelhos naquele quarto. Só eu, ela e a minha filhinha, que estava em seus braços. E ali naquele quarto, eu me recordo, foi algo que jamais pode sair do pensamento. Eu dizia assim em voz audível, Jesus, eu não te conheço, mas eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu na cruz pelos meus pecados. E eu não presto. Mas se o Senhor puder entrar no meu coração e mudar a minha vida, a maneira de eu ser, mudar os meus sentimentos, meus desejos, e me ensinar aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu prometo servir a Ti todos os dias da minha vida. E se eu errar, vai ser por ignorância. Eu me entrego a Ti. Foi o momento mais emocionante da minha vida. Eu só pude entender isso depois. Foi o dia em que eu nasci de novo. Eu levantei-me daquela oração sentindo que eu era uma nova criatura. As coisas velhas haviam se passado, porque aquele que bebia todos os dias, aquele que fumava 2 maços de cigarro por dia, aquele que tinha alguns pensamentos e desejos impuros, eu levantei-me daquela oração e só disse para minha esposa, eu vou procurar uma igreja. Ela ficou quieta, ela não me disse nada, e eu fui em direção ao meu carro. Nós morávamos há poucos meses na Zona Norte, porque vivíamos nosso tempo, eu me criei na Zona Sul, como disse, no Ipiranga, naquela região, e na Zona Norte era pouco tempo. Então eu só conhecia da região onde eu morava em direção ao centro da cidade de São Paulo, é o local onde eu trabalhava. E então eu fui que nem criança. Entrei no carro, liguei, falei, Jesus, para onde eu vou? Para onde eu vou? E parecia que alguma coisa me dizia, volte. E eu virei o carro, sentido oposto, passei no primeiro cruzamento, muito temor no coração, passei no segundo cruzamento, aí de repente eu ali, o coração palpitando, virei à esquerda e fui mais uma rua, e na segunda virei à direita, e quando houve aquele momento que eu parei, quando 2 jovens estavam na calçada, e eu perguntei a eles, por favor, você sabe onde tem alguma igreja evangélica aqui? Ele falou, o senhor está parado em frente a uma. E quando eu olhei, não havia placa de nenhuma denominação, não havia muro, havia areia, pedra, era uma igreja recém-construída, sem o acabamento externo, apenas o interno. E eu lhe perguntei, mas não tem uma outra? Ele falou, mais à frente, do lado direito. E o carro nem havia desligado, então segui um pouco mais.
uma quadra, e antes de chegar na segunda quadra, parecia que meu coração ia explodir. Alguma coisa batia forte, é como se eu ouvisse. É aquela impressão de eu estar ouvindo. Você pediu para dirigir os seus passos, guiar a sua vida e está querendo escolher. Eu não pensei duas vezes, eu virei o veículo e voltei, parei exatamente naquela igreja. Desci com a minha Bíblia católica, desci com a minha harpa cristã já usada e que já conhecia 3 hinos, e entrei naquela igreja e lembro-me até hoje, eram cerca de 8 horas da noite, e quando eu entrei, eles já estavam cantando aquele hino que eu procurei, então, no meu vizinho, para onde eu fui assentar-me, e eles estavam cantando um hino que dizia assim: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E aquele hino era o hino em que eles cantavam 4 vezes por semana, nos 4 cultos, terça, quinta, sábado e domingo. Aquele culto, eles sempre cantavam aquele hino de início. Então, não posso esquecer, não tinha como esquecer. E foi naquele culto em que eu olhava, quando ele pedia outro hino, eu acompanhava, quando pediu para ir entrar nos Salmos, e eu ali também lia, e quando começaram a orar, falou, vamos orar, aí é que eu não entendia nada. Eu procurava inclinar meus ouvidos para entender o que eles oravam, e a maioria falava em uma língua diferente, falava de uma maneira diferente, e eu falei, essa aí eu não consigo aprender. Mas foi naquela igreja onde adentrei-me, terminado o culto, eu só perguntei, quando que vai ter um outro culto? Eles já vinham me saudando, a paz do Senhor. Eu o quê? A paz do Senhor. Então eu comecei a responder o que eles falavam, que eu nem sabia, e fui aprendendo. Quando é o próximo? Quinta-feira. Eu falei, quinta-feira eu trago minha esposa. E assim foi. Na quinta-feira levei a minha esposa e juntos foi feito o apelo e nós dois dobramos nossos joelhos e apenas 3 meses depois, batizados nas águas, firmados em Cristo, para até hoje, com a alegria no coração, servir a Ele, para a glória dEle. Foi assim que Jesus veio ao nosso encontro, nos alcançou, aleluia. E assim nós Aleluia. também vamos ao encontro de outros para alcançá-los e Cristo salvá-los e transformá-los. O senhor falou, né, da oração que o senhor fez no quarto lá com a sua esposa e sua filha, e eu lembro que quando eu confessei Jesus como meu Salvador, o meu Senhor, pastor, foi numa segunda vez que eu ouvi a voz do diabo pedindo, sugerindo que eu tirasse minha vida, porque eu estava passando Meu por um momento Pai. difícil. Estava passando por um momento difícil no meu relacionamento, no meu casamento, porque não era casado, e aquela dor, aquela coisa, e eu lembro que eu chorando, ajoelhado na sala da minha casa, e o diabo veio, uma voz que eu nunca tinha ouvido, e falou assim, vai no YouTube, digita órgãos vitais, vai aparecer os órgãos vitais, vai na cozinha, pega uma faquinha de ponta, você vai dar um cutucão e essa dor vai acabar para sempre. Eu Meu assustei. Jesus. Eu assustei porque eu nunca tinha ouvido vozes assim, e eu assustei, mas eu continuei ali, olhei para cima, porque vinha de cima a voz, mas assustado, continuei a orar, ali a chorar e orar, e passou um tempo e eu estava buscando já, né, conhecimento, e eu lembro que veio uma segunda vez, pastor, eu não lembro se foi coisa de 10 ou 15 dias depois, a mesma coisa, eu chorando, Meu Jesus. e o diabo, hoje eu sei que é ele, veio e falou a mesma coisa. E aí foi quando eu virei e com toda a ousadia, que eu já estava cheio do Espírito Santo, sem saber o que eu estava fazendo, porque eu ainda não tinha o conhecimento, a maturidade do mundo espiritual, né, do que é confessar ao Senhor, eu falei, na minha vida, olha só, eu não sabia o que eu estava falando, mas eu falei, na minha vida você não manda mais. Hoje quem manda na minha vida é Jesus, Ele é o meu Glória a Senhor. Deus. E ali eu confessei, porque eu lembro que eu falei alto, eu confessei e ali eu aceitei, e ali eu confessei o Senhor Jesus como meu
sem saber, né? Porque a gente realmente é direcionado pelo Espírito Santo a confessar, Exatamente. né? Então, assim, que coisa maravilhosa. E que igreja que era, pastor? Que quando... Olha, olha só que coisa interessante, né? Quando ainda com aqueles colegas que onde eu trabalhava, sempre, como eu te disse, um desviado que era da Assembleia de Deus, o outro crente que era o meu auxiliar direto, ele era da Assembleia de Deus, e havia um outro que era da Congregação Cristã do Brasil, que também era desviado. Havia um outro de uma igreja pentecostal, não lembro do nome, ele não era desviado, mas sempre dizendo, olha, porque vendo a minha tendência, porque eu já estava lendo a Bíblia, né, a Bíblia católica, ele falou, olha, o dia que você for, procura uma igreja assim, aí o outro procura assim, procura assim e tal. Aí o que que Deus fez? Eu pensava assim, bom, eu quero ir numa igreja, mas que não seja de gritaria, eu quero uma igreja que seja calma, né, no meu pensamento. E aonde Deus me colocou? Numa igreja, e o nome dela é Igreja Pentecostal Jerusalém e Curas Divinas. Olha o nome. Igreja, mas não tinha um nome lá. Como eu disse no início, não tinha nome de denominação nenhuma. Era uma igreja pequena, simples, mas todos cheios do Espírito Santo. Quanta revelação, quantas visões, quantas palavras proféticas e profecias cumpridas. Eu estou falando daquelas que eu fiquei assim, impressionado. Sabe, visões que você fala agora e está acontecendo amanhã, está acontecendo na semana seguinte, coisas lindas, com dons do Espírito, com palavras de conhecimento. Então Deus me levou a um ambiente assim, onde a minha fome foi intensa ao ponto de jejuns eu fiz por inúmeras vezes, logo no início da minha fé. Eu li a Bíblia ajoelhado, ajoelhado eu procurava ler pedindo Espírito Santo, assim como o Senhor inspirou esses santos homens de Deus a escrever as Escrituras, me inspira a compreender, não tudo, mas aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quantas vezes as lágrimas quentes rolavam pela face e molhavam as páginas sagradas das Escrituras. Tamanha revelação de Deus ao meu coração. Foram muitas revelações, muita coisa. Jejuns, orações e vigílias. Então era a igreja que buscava a Deus incessantemente, num ambiente assim, em que eu e minha esposa fomos criados inicialmente em nossa fé. E ali, batismo com o Espírito Santo foi uma sequência rápida, né? Batizado nas águas com 3 meses e logo em seguida, em pouco tempo, já o Senhor veio e a unção e o poder do Espírito Santo sobre nós e nos capacitou a fazer aquilo que Ele nos chamou, ser testemunha fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi assim, uma igreja cujo nome, cujo ministério era pequeno, só tinha mais 3 igrejas além daquela. Mais 2 em São Paulo e uma em Porto Feliz, onde pude conhecer cada uma delas. Era só assim. Mas foram 2 anos em que Deus nos levou com muita fome, a buscá-lo com muita intensidade. Só que, completando aqui, houve um período em que, buscando a vontade de Deus, Deus nos levou a buscar uma das nossas famílias, família da minha esposa. E eu, durante 2 anos que morei em São Paulo, congregando nessa igreja, muito abençoada, com irmãos simples, humildes, mas cheios da unção de Deus, eu passei nesse período de 2 anos, 8 meses fora de São Paulo. Eu fui morar em Bragança Paulista, em busca de trazer uma família, que é familiar da minha esposa, para Cristo. Então nós mudamos para lá, 83 quilômetros distante da igreja, mas todos os domingos nós não perdíamos um culto. Todos os domingos fazemos essa viagem de 83 quilômetros para permanecer servindo ao Senhor aí. Só durante a semana, que na cidade próxima onde nós estávamos, que nós íamos para a igreja
era a Assembleia de Deus ali, a cidade mais próxima onde nós estávamos durante a semana, porque nós nunca deixamos de ganhar almas e de conduzi-las à igreja para servirem a Deus, aonde nós estivéssemos. Então, numa dessas viagens a São Paulo, no culto, uma das irmãs, de repente, dirige-se para mim e fala, já cheia da unção de Deus, fala: irmão Machado, o irmão vai mudar. Eu falei: eu? Nem no pensamento. Eu estou vendo, o irmão vai mudar. Eu estou vendo uma trouxinha assim pendurada, né, com um pedaço de pau, assim no seu ombro, e isso é mudança. Eu falei: ah, mas eu não estou nem pensando nisso. Amados, não foi essa. Foram inúmeras vezes em que revelações, em que visões para irmãos simples e para o pastor nos foi evidenciado por nós. Na semana seguinte, eu estava de volta, mudando para São Paulo, para formar aquele ciclo de 2 anos ali. Foi algo lindo, algo maravilhoso. Completando aí, por que estou falando 2 anos? Porque foram alguns meses, depois 8 meses fora, Bragança Paulista, e depois mais alguns meses, provavelmente parece que 10 meses, eu voltei a morar ali em São Paulo, concluindo o ciclo de 2 anos. Porém, uma outra irmã teve uma visão, mas essa visão eu já tinha decidido que nós iríamos mudar para Santos. Nós iríamos mudar para Santos, uma vez de que Deus havia direcionado nós para isso. Então, Deus tinha falado comigo no meu devocional e nós íamos mudar para Santos. E uma irmã teve uma visão, falando assim: irmão Machado, cuidado. Eu falei: amém, mano, vou tomar cuidado. É porque eu vi o irmão cuidar para não se desviar. Eu falei: mas por quê, irmão? Eu tive uma visão, eu vi o irmão com a Bíblia aqui no púlpito, né, olhando assim para o púlpito, e de repente, examinando, olhando para ela estava aberta, e de repente virou as costas e eu vi o irmão saindo assim pela porta da igreja. Aí, naquele momento, veja, 2 anos de convertido, buscando intensamente a Deus, Deus me dava discernimento. Eu falei: minha irmã querida, obrigado pela visão que a irmã teve, mas se a irmã viu eu com a Bíblia aberta, olhando, e depois saindo pela porta, não é desviado. Ainda estou e estarei examinando as Escrituras, firmado na palavra, na rocha que é Cristo, tão somente porque eu vou mudar para uma outra cidade, mas não para me desviar. Louvado seja Deus que até o dia de hoje, e eternamente guardado pelo Senhor, estarei firmado nele e com ele, servindo ao Senhor. Mas só estou compartilhando aí. Agora, lá em Santos, como não tinha essa denominação, procurei um lugar e outro, e Deus me levou também, né, me confirmando, nas Assembleias de Deus, onde ali eu fui residir, ali próximo. E ali Deus me deu, em pouco tempo, por muito pouco tempo, a ascensão ministerial. Foi ali que desenvolvi o meu ministério, foi ali que Deus me agraciou. Nem passei pelo diaconato, coisa muito rara, muito, muito, muito difícil, dentro das Assembleias de Deus. Isso aí é coisa quase que não se pode mencionar. Mas a intensidade da busca, da entrega e do servir a Deus, de alma sendo ganha, conduzido à igreja, Deus me levou ao presbitério, a evangelista e ao pastoreio. E dali, então, para o campo missionário. Então, até o ano de 1991. Então, da década de 80 até 1991, servi ao Senhor com fidelidade, com amor, dentro das Assembleias de Deus, onde me acolheu, aprendi, tudo que no início eu aprendi foi ali. E depois, o aprendizado continua e ainda tenho muito para aprender. Amém. Amém. Que for da vontade do Senhor, que eu também tenha toda essa caminhada aí, que sempre debaixo da vontade dele, Senhor, que eu nunca me desvie, que eu quero falar também, que eu tenho 40 e tantos anos aí de
de vida com o Senhor. Tenho 4 anos e fevereiro, março, abril, maio, 4 anos e 3 meses. Graças a Deus, Glória servindo a ao Senhor Deus. também, queimando por servir a Deus. Pastor, Aleluia. então tá. Então o senhor iniciou a sua vida ministerial na Assembleia de Deus, né? Uhum. E aí eu quero agora, vamos lá então. Como é que surgiu a missão apoio, né? Eu Ok. já sei mais ou menos da história, porque o senhor já contou em alguns cultos que eu fui, em algumas reuniões, mas para quem está nos assistindo, não conhece, né? Quem vai nos assistir, como que surgiu, né? A missão apoio. Ok. Bom, como eu disse desde o início, a minha entrega, a minha busca, a minha rendição ao Senhor, o meu amor por Jesus, por almas, por cumprir a missão que Ele nos confiou, a comunhão com o Espírito Santo sempre levou-me a ouvir Ele falar comigo, a entender o que Ele fala, seja nas Escrituras, seja no meu interior, porque é para isso que eu entreguei-me totalmente. Eu quero ouvir o Senhor conduzir os meus passos. Então, a primeira vez que eu ouvi um direcionamento direto, na minha oração, em resposta não a um pedido que ele me guiasse, mas na devoção, foi mudando de São Paulo para Santos, porque lá foi algo muito específico, e foi quando eu levantei-me da oração, eu disse para minha esposa: Deus está falando para nós mudar para Santos, então nós vamos mudar para Santos. Agora, a segunda vez de um direcionamento assim, já pastoreando as igrejas na Assembleia de Deus, no litoral paulista, interior de São Paulo, Minas Gerais. Já tinha pastoreado várias igrejas durante a década de 80. E em 1991 nós estávamos na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E no meu devocional também, na minha oração, estou orando, buscando a Deus para que aquele dia transcorresse dentro da vontade dele, etc. Foi quando, mais uma vez, o Espírito Santo fala: vai para o Japão. Quando ele falou isso, eu percebi, né, já com essa intimidade ao longo dos anos, eu só levantei-me da oração, cheguei perto da minha esposa, falei ao ouvido dela. Nessa ocasião, já estávamos com nossos 5 filhos. O mais novo com 2 anos de idade. Depois, com 4 anos, depois de 4, com 10, depois com 11 e depois com 13 é mais velho. Então, essa era a idade dos meus filhos na ocasião. Eu só disse para minha esposa: Deus está nos enviando para o Japão. Mesmo casado com uma descendente, já há 14 anos, naquela ocasião, nunca tinha imaginado, pensado ir para o Japão. Fazer o quê? Minha vida aqui no Brasil estava, graças a Deus, dentro da vontade dele, pastoreando as igrejas, ganhando vidas, tudo aquilo que é o prazer de um pastor fazer, Deus está me dando com crescimento, com desenvolvimento de obreiros. Foi algo lindo que Deus fez na nossa caminhada aqui, com muito aprendizado e aplicação do que aprendemos. Mas ele falou: vai para o Japão. Já era uma situação de mudar de um país para o outro, um país ao qual nós não conhecíamos, e por causa disso eu fui cauteloso. Eu falei para minha esposa: ele está falando, não vamos nem falar para os nossos filhos, vamos, a partir de agora, 15 de março de 1991, ver o direcionamento de Deus. E a primeira coisa que eu sei é, para viajar para o exterior, precisa de um passaporte, precisa de visto e se preparar. Ok. A partir dali, 15 de março, no dia 2 de abril, eu já estava com passaporte. Vamos tirar o passaporte 2 de abril. No mesmo mês de abril, porque temos os carimbos, temos tudo aí, já estava com visto de turista. Aí vi que estava em andamento. Eu cheguei ao meu pastor presidente numa das viagens até Santos, onde já ancião, com mais de 50 anos de ministério, pastor João Alves Correia, e eu, assentado à mesa no almoço, falei para ele: Deus está me enviando para o Japão. Mesmo sabendo que uma igreja nesse porte, com toda essa estrutura,
não vai enviar um missionário com 37 anos de idade, 5 filhos, a um país onde não fala o idioma, tão caro quanto é o Japão. Então, eu só estou pedindo o desligamento, pedindo que envie outro pastor em meu lugar. Faziam apenas perto de 2 meses, ainda não fazia 1 mês e meio, que o senhor já tinha falado comigo, e eu pedi para ele enviar um outro pastor para o meu lugar. Ele, olhando assim por cima do óculos, olhando de lado assim para mim, e parou um pouquinho e falou: Deus está te enviando. Para quando o irmão vai? Eu falei: daqui 1 mês. Sem saber. Deus me usa muitas vezes em liberar uma palavra profética, em tomar um direcionamento, porque eu aprendi há muitos anos que quando você está debaixo de uma obediência, aquilo que você fala, Deus move céus e terra para cumprir. Amém. Quando nós falamos aquilo que é a nossa vontade, aquilo que nós desejamos, a responsabilidade é nossa. Tem que orar muito e ainda assim ver se é o que Deus quer. Mas quando nós estamos debaixo de uma obediência, de uma ordem a qual Ele nos dá, nós podemos, sem susto, falar, expressar palavras e Ele assim age para que venha se cumprir. Quando eu falei daqui 1 mês, Ele providenciou então um pastor para ir assumir meu lugar, a fim de eu ficar livre e começar a tomar as providências da nossa viagem para o Japão. Já cortando o cordão umbilical. Amém. E aí, foi para o Japão. E aí, vendi algumas coisinhas que eu tinha, dei outras, juntei bastante dinheiro, muito dinheiro, US$ 1.200, 30.000 ienes. O que é isso para uma viagem para um país desconhecido, mas é muito para ir com um Deus conhecido. Quando nós servimos a Deus, andamos em comunhão, com a presença dele em nós, com o Espírito Santo nos guiando, é impressionante a confiança que ele nos dá, a ousadia que ele nos dá, a certeza de que andando com ele, naquilo que ele quer que a gente venha fazer, e em obediência, olha, precisa ser oco, ouvir, crer e obedecer. Precisa se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus para poder dar passos de fé assim. É fazer como Abraão, deixar a sua terra, a sua parentela para o lugar que ainda não conhecendo, é o lugar que Deus direcionou para ir. E levar 5 filhos, eu sabia que era totalmente impossível, ainda não tendo uma moradia, não tendo um lugar para ficar, era totalmente impossível. A única coisa que eu sabia é que, por ser casado com uma descendente, eu poderia obter um visto de trabalho e lá iniciar o meu ministério, algo novo, trabalhando em uma fábrica para poder manter a família e fazer a obra que Deus assim nos havia enviado a fazer. Paulo fez tenda. Paulo, em alguns momentos, trabalhava. Nós entendemos que um caminhar com Deus não significa tão somente parar tudo e esperar que dos céus venha as coisas como provisão de Deus. Mas é entender o tempo e o momento para isso tudo. Foi quando Deus assim nos enviou. Agora, o momento mais difícil, eu compartilhei isso no meu Instagram. Se alguém entrar lá, vai ver nós compartilhando desde o momento em que viajamos para o Japão, como tivemos que deixar os nossos filhos por um período, depois do reencontro, como é que foi a nossa jornada, o início da missão Apoio Lá. No meu Instagram consta tudo, consta assim um pouco em partes, o testemunho falando, algumas fotos. É algo lindo, lindo, lindo que Deus fez. Mas só para que aqui fique registrado, quando chegou o dia para ir, é interessante que, havendo muitas agências de viagem trabalhando com envio de decafeques de descendentes ou casado com descendentes para trabalhar no Japão, eu cheguei em uma na Liberdade e ali foi dito: olha, por enquanto não tem vaga para o casal, é só para a mulher.
Claro que no nosso caso, não. Eu já estava com um visto de turista, então estava fácil de ir. Mas eu querendo um direcionamento, e foi numa outra, ali na Liberdade, e ali ele falou, olha, estamos para ver, mas ainda não há vaga. Vai surgir vaga logo. E eu disse para ele assim, com muita ousadia, para o atendente, eu falei, olha, por favor, não se preocupe se tem vaga, se já tem lugar para trabalhar ou não. Eu só preciso chegar lá. Só isso, eu já tenho visto, e se você me encaminhar para mim chegar lá, eu aguardo depois do trabalho, estou indo com dinheiro, então não se preocupe se já tem vaga não. Olha, parece sem noção, parece uma loucura, parece aquelas coisas de falar assim, mas como você pode ir para um lugar que não conhece, para ir para um lugar que você vai chegar e esperar ainda haver vaga para trabalhar? Mas quando eu disse isso, ele falou, tá bom, era uma quinta-feira. A minha irmã mais velha, na ocasião, residente em Sorocaba, minha família morava em Sorocaba, 3 irmãs, irmãos, também morando ali em Sorocaba, os familiares. A minha irmã mais velha, ela se comprometeu, ela falou assim, meu irmão, eu não sei se vai ser 2 meses que vocês vão ficar longe das crianças, mas o dia que vocês pedir para me levar, eu levo, ou o dia que vocês falarem para que vai vir buscar, né, que a Nilce vai vir buscar, que é a minha esposa, eles vão estar preparados, eu cuido deles, deixa eu cuidar deles. Ela sempre foi uma mãezona, uma mulher querida, muito amada, muito, muito, muito amável. Ela se prontificou, não foi algo que eu pedi. Então, vendo a direção de Deus, o caminhar de Deus, até nessa área. Agora, não foi fácil. No dia de entrar no carro, ou para entrar no carro e ir para o aeroporto, eu não quero aqui fazer o que já fiz algumas vezes e tá lá, numa entrevista que já fiz lá no Japão, tive que chorar muito, porque os filhos mais velhos eu consegui explicar, eles entenderam que seria um período curto e que logo nós estaríamos novamente juntos. Mas o Davi, esse Davi que vocês aí em Lins conheceram, tinha 2 anos e 3 meses. 2 anos quando Deus falou para ir. 3 meses depois já estávamos com a passagem na mão para embarcar. 3 meses. Então ele estava com 2 anos e 3 meses. Era o mês de junho de 1991. Eu dizia para os meus cunhados, por favor, pegue o Davi e dê uma volta na quadra, dê uma volta no quarteirão, porque eu não vou ter condições emocionais para me despedir dele. Ele, desde pequeno, ele chamava pai, pai. No berço, ao lado da nossa cama, ele nunca dizia mãe, ele dizia pai, pai, muito apegado. Foi muito lindo o agir de Deus. Mas eu sabia que o chamado de Deus e o ir em obediência, Deus se responsabiliza por tudo e por todos. Ele dizia-me ainda ali na última igreja que eu pastoreei, ele falava comigo, cuida dos meus, que eu cuidarei dos teus. Até então eu não entendia o que era isso, mas quando ele falou, vai para o Japão, eu pude começar a entender que o dia que eu fosse, não tinha como levá-los, ele estaria cuidando dos meus, para que eu pudesse fazer a obra que ele havia me designado. Chegamos ao Japão, eles ficaram. E foi um período muito difícil, um período onde ganhamos muitas vidas desde a nossa chegada. Foram 5 primeiros meses na cidade de Ina, onde temos igreja hoje, o estado de Nagano. Depois de um ano em Hiroshima, e depois retornando ao Brasil, mas tanto em Hiroshima como em Ina, ali, deixamos vidas as quais conduzimos para Jesus, conduzimos para a igreja japonesa ali local. E retornando ao Brasil para buscar os filhos. Retornamos
Eu fui em fevereiro de 1993 e eles foram em abril. A minha esposa com 5 filhos em abril, porque fui preparar lá a moradia, o apartamento, para eles morarem. E foi naquele ano de 1993, onde já tínhamos ganho muitas vidas, tínhamos conexões com eles, com um número de telefone, distribuímos 470 novos testamentos, havíamos distribuído. Muitas almas haviam confessado a Cristo por meio do telefone. É uma história muito comprida para me dizer agora em poucos minutos. Mas só para você que perguntou como é que iniciou essa missão apoio. E eu orei a Deus, e o nome que ele me deu foi Missão Apoio. É um nome sugestivo, porque um país de tantos imigrantes, cujas histórias de ter deixado pai, mãe, cônjuge, filhos, história semelhante, mas com parentesco diferenciado, a saudade imensa, uma dor profunda de uma separação por um momento. Então foi naquilo que Deus nos proporcionou a oportunidade, porque foi ali, no ano de 1992, onde eu já escrevia num classificado num jornal chamado International Press, em língua portuguesa, e naquele classificado eu escrevi dizendo assim: angústia, solidão, doença, depressão, Jesus é a solução, ligue, queremos orar por você. E comprei uma secretária eletrônica onde deixava ali gravado a mensagem e recebíamos também a mensagem de quem ligou, porque eu dizia, no momento nós não estamos, mas se você deixar o seu contato, retornaremos a ligação. E era inúmero, todos os dias tinha pessoas que no seu desespero, por não falar bem o japonês, mesmo trabalhando, quando lendo aquele texto, quando ligava, já ouvindo nós, eu, a minha esposa, respondendo em português, já chorando, a maioria eram mulheres quebrantadas por causa que ouvia já uma palavra em português. A primeira coisa que fazíamos era orar. Não era nem conversar, era orar e o Espírito Santo Consolador do outro lado daquela ligação, independente da cidade, província, o lugar onde eles estavam, o Senhor os consolava e ali nós tínhamos o contato, tínhamos o telefone, o nome, o endereço, já enviávamos o Novo Testamento, enviávamos hinos, enviamos mensagem e as pessoas faziam uma profissão de fé. Só depois, quando regressamos ao Japão, que regressamos para Nagoya, saímos de Hiroshima, já com 5 filhos nos estabelecemos, é que houve o momento de encontrar muitos desses que aceitaram Jesus e os batizamos nas águas, e ali foi o nome que Deus nos deu, Missão Apoio. Apoio também como sigla, assistência e preparação de obreiros interligados na obra. É algo em que Deus... Porque você procurava pastores, você não encontrava pastores. Não havia pastor em toda a região onde nós estávamos. Estou dizendo pastores brasileiros. Ninguém para dar assistência aos milhares e milhares de brasileiros que estavam lá já morando e precisando de uma assistência. Então Deus nos levou a isso e a fundar a Missão Apoio. Ela foi desenvolvida já no início de 1993, mas fundada oficialmente, declarada, em um apartamento onde nós morávamos ali em Nagoya, no dia 30 de dezembro de 1993. Reunidos ali 3 famílias, a minha e mais 2. E ali em nosso quarto, um quarto pequeno, eu declarei essa palavra. Hoje está oficialmente fundada a Missão Apoio, que estará se estendendo em todo o Japão e alcançará outras nações no mundo, em nome de Jesus Cristo. E isso, decorrendo esses anos, pela bondade e misericórdia de Deus, já mais de 40 igrejas estabelecidas, muitas dessas grandes, já com alguns milhares de membros, juntando todas elas, firmados em Cristo, servindo a Deus lá no Japão. Então foi o início da missão. Sementes lançadas, que encontraram corações, absorvendo-as, e as sementes geraram frutos para a eternidade,
através desses que cresceram, se multiplicaram e hoje nessas demais nações também. Isso aí é algo rapidinho, só para dizer como iniciou-se a missão Apoio. Ah, sim, porque tem bastante coisa que eu já vi o senhor falando já, questão de evangelização no semáforo, essas coisas, Muita camiseta, coisa, enfim. muito. Mas, mas como que é o agir de Deus, né, pastor Machado? Porque ele enviou o senhor para um país que o cristianismo ele é bem minoria, né? Porque lá o Japão é a questão dos monges, de Buda, essas coisas, né? É um país. E o Senhor Jesus te direcionou vocês justamente para esse lugar, para iniciar a igreja justamente no Japão. Que coisa que Deus faz com a gente, né? Mas E, sabe por quê? Eu, quando ainda jovem, convertido, né? Novo convertido, ainda jovem, eu sempre amei missões, eu sempre investi em missões, sempre. Porque missão eu entendo que é dando de nós para outro, né? Deus deu dele, o seu próprio filho, por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Paulo, quando se converteu, deu de si por aqueles que ele alcançou e ainda até hoje, pelas epístolas, nos tem alcançado. Então, missões é isso, é dar de si para outros. Quando a gente entende isso, eu só que pensava assim, um dia eu sei que Deus vai me enviar para missões. Eu pensava nos países africanos, eu pensava nos países latinos, à nossa volta. Eu pensava em países assim muito necessitados. Mas para Deus, uma alma tem o mesmo valor. O mais pobre, o mais rico, não importa a classe social ou o grau de instrução, o analfabeto ou um cientista, a alma dele tem o mesmo valor porque foi pago o mesmo preço. Não existe diferenciação. Jesus pagou mais por um do que por outro. O amor de Deus é igual para com todos. Então, quando se fala em missões, a maioria das igrejas volta-se para os países mais pobres, porque o custo financeiro é mais barato. O envio de obreiro, a manutenção de obreiro, aluguéis, enfim, as construções, tudo é mais barato. Então, é mais fácil pensar em países cujo valor, né, de investimento é menor do que em países de primeiro mundo, seja Europa, que tanto necessita do Evangelho de Cristo, tanto precisa, aquela Europa que já foi o berço do Evangelho, hoje, quanto precisa. Portugal mesmo é 1% e alguma coisa de evangélico. Então, imagine. E quantas outras nações na Europa carecem de um evangelismo eficaz e de um avivamento que alcance aquelas vidas. O Japão e outros países da Ásia. Enfim, pensar em missões em países de primeiro mundo é muito caro. Caro para quem pensa em enviar. Mas para aquele que é o que de fato chama e envia, que é o próprio Senhor, ele preparou esta época, este momento em necessidade de mão de obra do Japão, já desde o final dos anos 80, né? E o comecinho dos anos 90, e assim foi, e é até hoje, a necessidade de mão de obra fez com que eles, precisando, chamassem os descendentes, filhos e netos, e até bisnetos, para trabalhar lá. Então foi nesse chamado para trabalhar lá em que Deus, aqueles que aqui no Japão, você sabe que muitos descendentes, também por tradição da família, ou Seichonoe, o budismo, o confucionismo, ou outras religiões, estão apegados à tradição familiar, então dificilmente vão buscar uma igreja evangélica, exceto quando o Espírito Santo é que toca, é quando abordado de uma forma diferenciada, eles vêm. Mas lá no Japão, por aquilo que eles foram buscar, que é recurso financeiro, que é melhoria de vida, e na frustração por pensar que por ser filhos e descendentes vão ser considerados alguém melhor do que outros estrangeiros,
muitos deles se decepcionaram, se frustraram, porque lá eles são considerados como aqueles cujos pais abandonaram o país no momento difícil, no momento da economia difícil, no momento pós-guerra, para ir a uma outra nação. Então, lá eles não são considerados japoneses. Mesmo os filhos dele nascidos lá não são nascidos com a descendência japonesa, eles são ainda estrangeiros. Então, há muita discriminação a respeito disso. Muito mais para eles descendentes do que para mim, que sou mesmo um estrangeiro de uma forma que não tenho raiz nenhuma com o Japão, exceto com a esposa com quem casei. Enfim, eles então frustrados com isso, frustrados com o dinheiro que compra o que quer, dentro do valor que ganha, claro, mas não compra aquilo que eles precisam, salvação, que é ofertada por Jesus Cristo. Então trouxe com toda aquela frustração deles e aquela luta de trabalhar, ganhar e não satisfazer, e ao mesmo tempo ganhar e perder, e, enfim, a possibilidade de encontrar o maior tesouro, a maior riqueza que um ser humano pode encontrar. É Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e as riquezas que advêm com Ele, a vida eterna e o Espírito Santo que Ele nos concede. Então, por isso, abordando a esses, e através das fábricas, né, cada convertido, nós sempre dizemos, olha, o seu campo missionário é o local onde você trabalha. E depois os que vão para a escola, o seu campo de trabalho é onde você estuda. Isso fez com que o evangelho se propagasse e alcançasse aqueles que tanto precisam do Senhor Jesus. É maravilhoso ver como Deus é fiel. Quando o homem não envia, ele próprio comissiona, chama e prepara a maneira de enviar. É por isso que eu cortei o cordão umbilical e fui para iniciar algo novo, algo em que, vidas sendo salvas, eu pudesse ensinar os caminhos do Senhor com a liberdade, sem que depois dissesse para fazer diferente. A diferença foi, investimos com dinheiro que ganhamos na própria fábrica, com trabalhos árduos, trabalhos sem visar outra coisa senão a salvação de vidas. E assim foi gerado. E outros que assim foram salvos também assumiram o compromisso de fazer o mesmo. E a semente, segundo a espécie, ela se multiplicou. E é por isso que a Missão Apoio tornou-se uma grande família. Família de Deus que ama ao Senhor acima de tudo, com toda a força do seu entendimento, e ama ao próximo como a si mesmo. E o lema da Missão Apoio é a igreja que se preocupa com você. Amém, amém. E aí o senhor falou muito sobre missões, né? O que é missões? Falou de Paulo, né? Falou de Jesus, que é se doar, né? Se entregar. Missões nada mais é do que realmente se entregar, servir, né, ao próximo, se entregar ou compartilhar aquilo que a gente recebe de Deus para que outros possam receber, né? E esse ano tem uma nova visão, né? Que Deus colocou no teu coração, no coração do Senhor aí, sobre missões. A missão apoio, a igreja missão apoio, ela está aí numa, como eu posso dizer, num divisor de águas ou numa virada de chave, e tem algo grande vindo por aí. O senhor quer falar um pouquinho sobre o que vai acontecer, o que Deus está colocando aí no coração, o que a missão apoio vai revolucionar ainda mais nesse campo missionário? Quer falar para a gente, pastor? Sim, claro. Voltando a dizer o significado do apoio, assistência e preparação de obreiro interligados na obra. Bom, desde a fundação da missão, como eu disse, trabalho secular, né? Não houve recurso de fora, foi recurso gerado ali. Desde a fundação, nós dizíamos àqueles que iam se convertendo, batizando, falou, olha, da mesma forma em que vocês receberam a palavra pela oportunidade que estão tendo de ser alcançado aqui na cidade onde vocês moram, existem muitas outras cidades para serem alcançadas aqui no Japão, existem muitas outras vidas que é natural não poderem sair de um lugar muito longe para vir até aqui,
mas sim nós precisamos ir até eles. Então, orem, nos ajude para que juntos, unidos, nós possamos também alcançar outros na sua localidade. E assim foi gerado esta fé, este amor, esta compreensão no coração de cada um. É por isso que no Japão nós crescemos, nos multiplicamos, sempre motivados a isso. Mas com o passar dos anos, e também aqui no Brasil é feito isso, quantas igrejas foram geradas através de célula, começando em uma casa, e a maioria foi assim, a maioria. Essa semana mesmo nós iniciamos em Mogi das Cruzes, em uma casa. Alguém que aceitou a Jesus lá no Japão, um casal maravilhoso, cheio de Deus, cheio mesmo do amor por almas. Ele se converteu, mora em Mogi, tem a empresa dele, tem os empreendimentos dele, mas ele decidiu, não quero abrir a minha casa para ser uma maxide, onde semente do evangelho do reino seja semeada e aqui gere até virar uma igreja, como em tantos outros lugares. Isso na quinta-feira. Ontem mesmo, mais uma casa de um empresário aqui em Peruíbe, a casa dele. Ele veio para o encontro com Deus no domingo e a palavra ministrada no coração dele abriu e falou: a partir dessa semana, minha casa será também uma Maxides, onde a semente do evangelho do reino será semeada. E só nessa primeira célula, estamos em 42 pessoas, sendo 70 que não estão frequentando a igreja, 70. Alguns já passaram por alguma igreja, mas não estão mais. Então, olha assim como é a multiplicação. Por quê? Porque estamos falando de missões. Qual missões? É aquela que iniciamos no Japão, aquela que fizemos, mas aquela que fizemos e fazemos aqui no Brasil. Porém, este ano tem algo mais forte do que o que fizemos até então, muito mais forte. Eu ministrei na reunião de obreiro algo que Deus me levou a falar para todos os que estavam aqui reunidos, e eu tinha escrito alguns tópicos, porque o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Falamos que este ano de 2025 é o ano de vivendo o reino. Vivendo o reino é vivendo o sobrenatural, né? Viver o reino é viver o sobrenatural. Mas encaixou o que precisa acontecer para viver o sobrenatural. Viver o reino é viver missões. O reino de Deus, ele foi plantado aqui na terra para que se viva na terra como se vive no céu, a vontade de Deus, através de missões. Jesus veio trazer o reino. Jesus foi enviado. Viver o reino é viver missões. E viver missões é viver o sobrenatural, porque quando nós cumprimos missões, nós vemos os milagres acontecer. Aquele que ordenou ir é aquele que está conosco e estará. E o Espírito Santo que nos ungiu para cumprir missões é o que opera milagres, sinais, prodígios e maravilha. É aquele que traz a restauração do corpo, da alma e do espírito. É aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo em nós, em cumprimento da vontade dele, ele não está em nós para trazer gozo e alegria para ficarmos parados. Ele está em nós para trazer gozo e alegria no fruto gerado mediante a ação pela palavra, a palavra de Deus pronunciada pela nossa boca. Então, fazer missões é fazer com que nosso local de trabalho seja o nosso campo missionário, nossa escola, nossa empresa, no comércio, onde compramos, onde vendemos, aonde andamos, nossa rua, nossa vizinhança, nossa família, até que Deus falou: olha, agora eu quero você que já foi treinado, que você mostra que sabe fazer missões, que ama fazer missões para um lugar diferente, para uma cidade diferente. É o que ele fez com a minha vida, ele fez com milhares de pessoas no mundo, para um país diferente. Então, ele, no momento oportuno, quer pegar aqueles que estão na prática de fazer missões e ampliar ainda mais a visão, ampliar ainda mais a influência, o grau de responsabilidade. Então, este ano, o que Deus nos trouxe é criar a MAC Missões, o departamento de missões, para ser mais atuante em cada igreja e coligar
interligar, assim como duas mãos firmadas. É interessante que, na medida em que nós falamos e no devocional, lendo a Bíblia, Deus vai nos mostrando cada vez mais o relacionamento de duas igrejas unidas, as duas MAC. No pulso está escrito Missão Apoio Church, MAC. E no outro pulso está escrito também MAC, Missão Apoio Church, MAC. Juntos, assim como em Juízes, capítulo 1, do versículo 1 a 4, quando já Moisés havia morrido, Josué havia morrido, e o povo ali, sem aquele líder que foi Moisés e Josué, aí pergunta para o Senhor: Senhor, quem há de ir? Quem há de ir primeiro dentre nós para conquistar o que ainda nos resta conquistar em Canaã? É interessante saber, importante, que Canaã Deus já tinha dado para Abraão, tinha dado para Isaac, para Jacó, era herança, mas nem tudo havia sido conquistado. Em Josué capítulo 13, está registrado que Josué já era avançado em idade e muita terra havia para ser conquistado ainda, muita. Portanto, quando Josué veio a morrer, muita terra ainda havia para ser conquistada. Josué fez a parte dele. Mas o povo ainda tinha que conquistar a parte que Deus já tinha lhe dado. E quando nós lemos na Bíblia, aí em Juízes, nós vamos ver que a resposta de Deus é: Judá irá primeiro. Jerusalém ainda não havia sido conquistado. E quando ele fala Judá irá primeiro, para possuir o que eu já dei, o que já é vosso. E isso me leva a entender que as igrejas, a missão apoio em cada cidade onde está, em cada lugar onde já está atuando, Deus já nos deu, mas ainda não conquistamos tudo. Toda hora, todo o momento da oração, quando a gente fala, Lins é do Senhor Jesus, Peruíbe é do Senhor Jesus, São Paulo do Senhor. Nós estamos declarando a palavra em fé, como outras igrejas, outros pastores, outros cristãos estão declarando. Porém, mesmo declarando isso, sabendo que ligamos no céu, e no céu é ligado aqui na terra também, o céu se move em nosso favor, desde que nós tomamos posição, desde que a gente vai em frente. Ele já nos deu. Os céus concordam com a palavra liberada em oração. Essa cidade onde eu estou, essa empresa onde eu trabalho, a minha casa, onde eu estou estudando. Quando nós declaramos, os céus trabalham em favor desde que nós nos movamos em ação. Foi isso que, quando eles, em Juízes, oraram, Deus respondeu: Judá irá primeiro para o lugar em que já está reservado para eles. Já lhes dei. Aí o que faz Judá? Chega ao seu irmão Simeão e fala: olha, você vai comigo e me ajuda a, a ocupar o espaço que é meu, e depois de ocupar, né, tirando os entraves, tirando aquilo que é para nós conquistarmos, eu vou com você para o seu, para aquilo que Deus lhe deu. Então, assim, duas mãos unidas. Quando Deus me falou isso, é para nós pegarmos a missão apoio em cada cidade, em cada localidade onde nós estamos e nos alinharmos para juntos nós avançarmos. Então, tem igrejas maiores, tem igrejas menores, as maiores ajudando as menores, tem obreiros capacitados em cada igreja, mesmo na menor, mesmo na maior, pessoas com dons e talentos natural, que é aquilo que ele próprio desenvolveu, estudando, trabalhando, procurando desenvolver pela capacidade, dentro dos seus esforços, aprenderam muita coisa, tem ele dentro do seu profissionalismo, ou da sua profissão, mas também, após a salvação, tem os dons espirituais, dons e talentos que Deus concede a cada um. Junta-se a isso que nós podemos liberar aquilo que nós temos para ajudar a formar outros. Então, dentro da MAC Missões, nós temos os sub-10 departamentos criados, que cada um pode se colocar, como já temos 392 inscritos, já declarou: olha, eu posso ajudar a atuar nessa área, eu posso ajudar a formar outros aí, ou então quero ser treinado nessa área. E a partir de então, nós estamos
trabalhando, já fiz uma convocação para o secretário de missões, para nós, online, estarmos alinhados e montarmos já a estratégia para cada cidade, para cada região, para cada trabalho, tudo quanto nós vamos usar de material, tudo quanto nós vamos fazer para ser efetivado já em ação todo esse trabalho. E, enfim, já estamos agora na linha de chegada para o início da nova etapa. Já estamos aí para essa semana, em nome de Jesus, já se alinhando para marcar já alguns eventos. Teremos o primeiro, sim, dia 19 de julho, Impacto Missionário aqui no CREIA, onde muitos já estão se inscrevendo, se preparando para vir. Mas, junto com isso, as missões, inclusive treinamento de obreiros. E olha, eu vi que você está aí com o seu coração disposto a vir para Jacupiranga. Eu ouvi falar, você dizendo aí, já pediu autorização para o seu pastor, ele liberou para o seu período de férias. Então é isso, aproveitar o momento de férias, momento de licença, o momento que está aposentado, o momento que tem alguma data disponível para fazer missões de curto prazo, um final de semana, feriados, férias, para podermos avançar com o reino. E cada avanço trará resultados para a glória de Deus. Então, mais igrejas serão fortalecidas e mais igrejas serão implantadas aqui em Portugal, Europa e Japão. Aleluia. E mais almas serão arrancadas das garras de Satanás e serão levadas para a luz, para o reino do Filho do seu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a Amém, vontade de pastor. Deus. Aleluia. E a nossa está entregue para fazer a vontade dele. Pastor, obrigado. Obrigado. 1h30 de bate-papo. Olha tem só. muito mais coisa que eu queria perguntar, muito mais coisa que eu queria perguntar. A gente vai ter que marcar um outro encontro aqui, porque aí eu já quero viajar já o Senhor já vem aqui na minha mente, que eu já quero ir pro lado espiritual, pro lado enfim, pro lado sobrenatural da sua vida com o Senhor. Mas vamos marcar para uma próxima. Isso aqui foi mais para o pessoal compreender, né? A conhecer a sua vida, entender como a Missão Apoio iniciou, o que a Missão Apoio o que Deus tem, né? Através do Senhor para a Missão Apoio, para a obra dele. A gente vai ter que marcar outro encontro. Pois não, estamos à disposição. Né? Eu vivo 24 horas por isso. É claro que das 24 horas eu pego um momento para descansar, um momento para dormir, um momento para comer. Deixa eu falar, o seu Instagram é esse que o senhor consegue ver esse aí rolando de baixo aí? PR Claudir Machado, é isso? Isso! Tá, Põe então ele aí, porque nele tem muita coisa, viu? Nele tem muita coisa que já mencionamos, etc. E muitas outras nós vamos mencionar, um pouco do histórico. E agora, meu amado, aos milhares para a glória de Deus. Viu? Amém. Então, quem quiser seguir o pastor Claudir Machado, está aqui embaixo, @PR Claudir Machado. Pastor, eu agradeço de coração, mas eu queria que a gente pudesse terminar, então, esse bate-papo com uma oração. Se o senhor puder fazer uma oração para nós, para aquele que está assistindo, receber essa oração. Com certeza. E eu já posso antever aqui que essa pequena faísca já incendiou gravetos secos. E os gravetos secos incendiados vão incendiar até lenha verde também. Amém. Porque é o Espírito Santo que faz uso da nossa vida e de todos aqueles que se colocam diante dele, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Kleber. Que vida maravilhosa, que disposição, que bate-papo gostoso esse, para nós juntos, meu Deus, poder compartilhar aquilo que o Senhor faz. Nada podemos fazer sem Jesus. Ele próprio disse:
O próprio Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Se alguma coisa é feita, é a graça do Senhor em nossa vida. Se alguma coisa, meu Deus, que pode trazer glórias, honras e louvores ao teu nome, é fruto, meu Deus, da tua bondade, porque do Senhor vem o agir, vem o querer e o efetuar. Então te damos a glória, o louvor e a nossa eterna gratidão. Abençoa os ouvintes, abençoa aqueles que dedicaram um tempo para nos ouvir, ouvir o testemunho, ouvir as palavras que procede do coração, que tem a tua presença nele, Senhor. Nós oramos com gratidão a ti, pedindo que cada coração ouvinte possa estar despertado para viver com integridade, com intensidade, para o teu reino, para a tua glória. Que possa cada um ser despertado a isso, e que, assim, meu Deus, desfrutem da tua paz, desfrute da alegria que o Senhor nos concede pelo Espírito Santo, que está derramado sobre a vida daqueles que buscam ao Senhor. Eu oro, Pai, para que haja saúde em alguém que esteja enfermo. O dom de cura, Senhor, é liberado para que, assim, ao enviar a palavra, haja cura àqueles que ouvem e necessitam dela, Pai. Cura o corpo emocional, físico e espiritual, para que assim, meu Deus, em tudo possa, meu Deus, estarmos bem. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que esse podcast alcance muitas vidas em tudo aquilo que o teu servo, com dedicação, com carinho e amor, ele prepara, meu Deus, para receber os entrevistados e assim, meu Deus, possa o teu nome ser glorificado. Eu oro para que este sábado seja um sábado de uma noite restauradora, fortalecendo cada um que ao deitar possa dormir em paz e em segurança no Senhor. E que esse domingo que está para logo surgir seja um domingo próspero, um domingo abençoado e abençoador também, meu Deus, para que nós possamos resplandecer a luz que provém do Senhor. É em nome de Jesus a minha oração, com gratidão a ti, e que assim o poder de Deus, a graça do Senhor Jesus seja manifestada sobre cada um dos ouvintes e daqueles que futuramente estarão ouvindo também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Pastor, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo aí, dedicado aí a nós, aí, a quem está ouvindo, a contar o seu testemunho, né? Contar aquilo que Jesus fez, faz e ainda fará na sua vida, né? Que eu creio que que será algo grandioso, que muitas almas, assim como a minha, né? A minha foi salva, a minha está ali, né? Eu quero também ser usado para que outras vidas sejam salvas e que Deus possa continuar realmente usando a sua vida, da tua esposa, dos teus filhos, que a minha... Eu olho para a tua família e eu falo, Senhor, eu quero assim também. Que meus filhos sirvam ao Senhor, que meus netos sirvam ao Senhor, que a minha família, né, como disse Josué, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que Deus possa continuar realmente derramando unção sobre a vida da tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus, tá? E obrigado de coração mesmo. Eu vou só falar um tchau aqui para a galera, mas o senhor não sai daí não, que eu ainda vou pedir algumas coisinhas para o senhor, tá? Então, você, meu irmão, minha irmã, que ficou até o final, creio que foi abençoado, creio que foi edificado, creio que a tua fé realmente foi mais edificada, entender um pouquinho sobre o que é missão, e entenda, se Deus salvou a sua vida, não é para você ficar parado. Você precisa se movimentar para que outros recebam aquilo que você recebeu. Então, missão é se entregar, é compartilhar aquilo que Deus faz em você para outros. Tem muitas almas aí, meus irmãos, muitas almas necessitadas de Jesus. E a palavra de Deus diz: como vão crer se não conhecem? Como conhecem se não há quem pregue? Né? Então, precisamos falar, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo bate-papo, até o próximo podcast. Em nome de Jesus. Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.